Bom, eu vou então fazer um ensaio aqui da minha apresentação, tá? É, o título da minha apresentação é a demonstração de um modelo matemático para FeLV. E essa apresentação ela é baseada no trabalho desse autor chamado Fromont, foi publicado em 97. Bom, apenas para situar o participante, né? Essa apresentação visa comentar, né, explicar do que se trata um modelo matemático, qual que é o seu propósito, né, para que ele serve e finalmente demonstrar, fazer uma demonstração dele por causa da FeLV. Bom, tudo acontece do seguinte exemplo aqui, né? Se eu escrever a palavra Google, né, Google não, modelo, e pedir uma busca no Google, né, eu vou ter esse retrato aqui, né, essa situação aqui. Agora, o que a gente pode imaginar, na verdade, dessa situação é que a palavra modelo, nesse caso, ela busca representantes ideais da espécie humana. Né? É isso o que a palavra significa nesse caso. Mas, se extrapolarmos esse raciocínio, por exemplo, aqui nós temos o Cristo Redentor, né? E do lado esquerdo a gente tem uma réplica do que seria o ideal do Cristo Redentor. Aqui nós temos uma arma de verdade, né, em cima, e embaixo a gente tem uma imitação, né, que é um modelo de um protótipo real dessa arma. Bom, até aqui eu dei exemplos de coisas concretas, né? E no caso da medicina veterinária, né, como que esses modelos poderiam se apresentar, né? O que a gente consideraria como algo, um representante do que estamos estudando, né? Bom, basicamente na medicina veterinária nós temos o que chamamos de modelos biológicos, né? E esses modelos biológicos são utilizados nas pesquisas de clínica, cirurgia, farmacologia, patologia, anatomia, epidemiologia e por aí vai. Então a gente usa, por exemplo, aqui nós temos a figura desses ratos de laboratório, né, que são os animais de experimento, e neles que a gente desenvolve toda a pesquisa, né, nessas áreas da veterinária. Bom, como eu disse, tratam-se de modelos palpáveis, concretos, mas e se pararmos para pensar em uma situação não tão concreta? Como a gente poderia avaliar um fenômeno não tão concreto? Por exemplo, o clima, ou uma doença, ou um fake news, né? Como que poderíamos fazer para avaliar o comportamento desses tipos de fenômenos? Bom, antes de mais nada, então, o que eu quero deixar claro é a ideia do conceito de modelo para nós aqui. Por modelo, vamos adotar a seguinte ideia: trata-se de uma representação ou de um representante da nossa realidade. E para ser mais específico, né, como que poderíamos modelar então um fenômeno natural, um fenômeno social? Por meio da realização de experimentos em campo ou em laboratório e posteriormente tratando os dados coletados. Então esse é um caminho. Outro caminho poderia ser, por exemplo, estruturar uma simulação que retrate o fenômeno de interesse. Mas quando eu digo simulação, o que exatamente significa isso? Para explicar isso melhor, eu vou utilizar o exemplo da transmissão de uma doença infecto-contagiosa em uma população. Vamos supor que essa população é dividida em três categorias: pessoas suscetíveis, pessoas infectadas e pessoas recuperadas ou imunes. Por hipótese, vamos assumir que todas essas pessoas aí
tem a mesma chance de uma contatar a outra, né, de maneira uniforme, aleatória, e que a população total seja constante. Bom, o princípio lógico está basicamente representado nesse esquema. Então eu tenho um indivíduo suscetível que, ao entrar em contato com um infectado, o suscetível então se torna infectado também, e com o passar do tempo, esse infectado se recupera. Então essa é a situação mais simples possível. Se eu pegar a representação anterior e converter ela, transformar ela numa linguagem matemática, eu tenho esse conjunto de equações aqui bastante simples. Então eu tenho esse termo beta SI na primeira equação, que significa os suscetíveis que se tornam infectados. Então ele representa o movimento de indivíduos suscetíveis que se infectam e que passam a pertencer à categoria de infectados. E este termo gama I representa as pessoas infectadas que se recuperam. Portanto, é um movimento dos indivíduos infectados que, com o tempo, acabam se recuperando da doença e passam a pertencer ao grupo de indivíduos recuperados. Se eu pegar aquelas 3 equaçõezinhas e pedir para o computador fazer a conta, a calculeira, então eu posso obter esse tipo de gráfico, tá? Que representa exatamente o comportamento de cada uma daquelas categorias ao longo do tempo. Inicialmente, veja, no tempo igual a zero, eu tenho que toda a população é suscetível. Quando alguns elementos infectados invadem essa população de suscetíveis, eu passo a ter uma alteração na proporção de indivíduos dessa população. Então, o número de suscetíveis passa a cair, com o número de infectados passa a crescer. E com o tempo, como esses infectados eles acabam se recuperando, então a categoria de recuperados passa a surgir também conforme a dinâmica progride. Bom, então esse exemplo é muito simples, mas conforme a nossa necessidade a gente pode tornar ele mais sofisticado. Por exemplo, eu posso acrescentar o efeito da mortalidade. Então, esses termos aqui com a letra Mi significam os indivíduos que morrem, e como eu assumo a população constante, o mesmo número de indivíduos que morre, ele abre espaço para o nascimento de um indivíduo novo. Então, por isso que eu tenho este termo positivo Mi, que multiplica N, que é a população total, menos os próprios suscetíveis. Ou então, eu posso adicionar uma categoria a mais. Eu posso incluir uma categoria de indivíduos expostos ou latentes. Esta categoria significaria os indivíduos suscetíveis que se infectam, mas que ainda não manifestam a sintomatologia clínica e também ainda não transmitem a doença para os suscetíveis. Então eles ficam ali esperando a doença se manifestar. Bom, dentro desses exemplos que eu apresentei, né, podemos então considerar algumas vantagens dos modelos matemáticos. Bom, em primeiro lugar, eles avaliam teorias, hipóteses, aspectos dinâmicos do fenômeno, são capazes de realizar predições e estimativas de variáveis e de parâmetros que são complicados de se obterem em campo ou em laboratório, possibilita a caracterização do estudo de forma quantitativa, permite a comparação padronizada entre diferentes causas e ou diferentes intervenções. Mas também há as desvantagens. Entre elas, o modelo matemático ele é uma simplificação da realidade, tá? Nem sempre conseguimos incorporar o efeito do acaso e não costuma ser fácil de estimar intervalos de confiança para os resultados. Bom, esse exemplo que eu dei
é uma das técnicas de modelo matemático, e aqui eu dei um dos exemplos de aplicações, né? Existem outras técnicas, existem outras aplicações, mas aqui eu dei apenas um breve exemplo de como que podemos utilizar modelos matemáticos. Agora eu vou partir para a parte de demonstração. E para o nosso caso aqui, eu vou utilizar o exemplo da FeLV. Este exemplo foi retirado deste paper de 1997, deste autor, Emanuele Fromonte. Tá? Ela basicamente modelou mesmo, assim, ela tentou representar por meio de equações matemáticas o comportamento, né, a dinâmica dessa doença em gatos. E uma das conclusões que ela obteve é que, se comparar o efeito de vacinação com o efeito da remoção de animais infectados, a vacinação ela é mais eficiente. E é isso que a gente vai tentar entender. Por que ela é mais eficiente? Bom, antes de mais nada, este aqui é a representação, né, é um modelo que ela utilizou no trabalho dela. São 3 categorias, X, Y e Z. Essas 3 categorias significam suscetíveis, infectados e os recuperados. E para eu sintetizar um pouco a o nosso trabalho aqui, eu vou querer que vocês foquem nessa linha verde que eu reforcei no esquema dela. Essa linha verde representa o efeito da vacinação. Então, quando os animais são vacinados, os animais suscetíveis eles migram diretamente para o compartimento Z, que é o de imunes, de recuperados. Agora, a linha vermelha significa a remoção de animais infectados. Então, a pergunta que é feita aqui neste trabalho é: qual dos dois caminhos é o mais eficaz para controlar a disseminação da FeLV nessa população de gatos? Eu vou demonstrar o modelo agora no programa Octave, mas antes, lembre-se do seguinte pressuposto: a vacinação e a eliminação de gatos infectados são estratégias que foram implantadas no início da invasão da doença na população. Então, eles não esperaram, eles não estão considerando que a doença invadiu para depois entrar com os programas de controle, tá? E os gatos infectados não produzem descendentes. Feito isso, eu vou dar uma pausa na apresentação e vamos para o Octave, que é o programa que eu utilizo. Então, para quem nunca viu, tá? Eu computo, né? Eu escrevo todo o código daquelas 4 equações que vocês viram aqui neste programinha, tá? Então veja, aqui tem as equações, tá? E eu simplesmente peço para o computador fazer toda a conta para mim. Essa conta ela é, via de regra, inviável de ser feita à mão. Bom, eu tenho aqui 4 valores que eu posso atribuir para a simulação. Eu vou considerar uma capacidade de suporte de 5.000 animais, uma população inicial de 1.000 animais, uma taxa de vacinação de 0,35, e como eu estou querendo fazer uma comparação entre a vacinação e a remoção dos animais, então eu vou utilizar exatamente o mesmo valor. E aí eu vou poder observar qual dos dois é mais eficaz. Sendo assim, vamos simular. Eu clico aqui e ele passa a fazer a conta para mim. Aguardo um momento. Pronto. Este gráfico não vou precisar agora. Vou precisar deste aqui. Repare que aqui neste gráfico eu tenho a linha pontilhada, tá? Que representa a proporção, a porcentagem de animais novos que se tornam infectados por dia. Quando eu não tenho ação de controle algum,
eu tenho esta curva pontilhada. Agora, quando eu tenho um dos controles, eu tenho uma dessas duas curvas aqui, a vermelha ou a azul. A vermelha representa a eliminação de gatos e a azul representa o efeito da vacinação. Então isso significa que se eu vacinar, o número, a quantidade de gatos novos infectados por dia vai ser muito menor, ou melhor, vai ser menor do que a quantidade de gatos novos infectados, caso eu me baseie na eliminação desses animais. Tá? Então, o próprio modelo, a própria estrutura do modelo, a maneira como as equações foram desenhadas e os valores de parâmetros adotados, assim, indicam de fato que a vacinação ela é mais eficaz para evitar uma invasão da doença nesta população. Vou voltar agora para a apresentação. Tá? Passamos pelo Octave. Então, este aqui é exatamente aquele gráfico que eu apresentei. Tá? E o que eu estou computando, como eu disse, é exatamente este termo xy sobre n multiplicado por sigma, porque este termo indica quantos animais novos se infectam por dia. O pontilhado, então, significa quando não há controle, e o vermelho e o azul representam o efeito do controle sobre o número de animais novos. E repare que a vacinação tende a diminuir mais rapidamente do que o efeito da eliminação de animais. Esses três gráficos também são obtidos pelo Octave, tá? Porém aqui eu computo o efeito, a dinâmica das categorias populacionais. Então, eu quero saber o que acontece com a quantidade de suscetíveis, a quantidade de infectados, a quantidade de recuperados ao longo do tempo. Tá? O primeiro gráfico, esse que está em cima, é o que acontece quando não há efeito dos controles, né, de estratégias de controle. Agora, quando eu considero a eliminação ou a vacinação, repare que em ambos os casos, os animais infectados tendem a zero, ou seja, efetivamente eu praticamente elimino os animais infectados. Entretanto, a composição entre suscetíveis e recuperados difere um pouco. No caso dos animais, no caso do uso da eliminação, eu tenho que a proporção de suscetíveis é quase 100%, ela tende a se tornar 100%. Enquanto que no caso da vacinação, eu tenho uma mescla, uma proporção entre suscetíveis e recuperados. Isso acontece porque no caso da eliminação, eu estou removendo da população todos os animais, o máximo possível de animais infectados. Portanto, eu praticamente evito de ter animais recuperados, porque se o animal é considerado recuperado, é porque em algum momento da vida dele ele teve contato com o agente infeccioso. Como eu estou removendo esses animais infectados, então a probabilidade de haver um animal recuperado torna-se muito pequena, porque o agente infeccioso está fora de circulação. Agora, no caso da vacinação, eu não estou eliminando animal algum dessa população. Então, os animais infectados ainda permanecem circulando nesta população, mas com o tempo eles vão diminuindo, porque a vacinação protege os animais suscetíveis de se tornarem infectados. Então, a transmissão diminui com o tempo, e os animais que uma vez se infectaram, eles com o tempo passam a migrar para a categoria de recuperados. E os infectados
que transmitem a doença, eles com o tempo vão naturalmente morrendo, e por isso que tendem a zero. Basicamente esta